Bom dia, graça e paz, povo de Deus. Hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês um pouquinho da história de Betseba. Estamos falando sobre as 5 mulheres citadas na genealogia de Jesus: Tamar, Raabe, Ruth, Betseba. Amém? Hoje nós vamos falar sobre ela, uma mulher casada que por uma obediência acabou pagando o preço. Betseba, mulher de Urias, um soldado que estava na batalha. Davi, em um dia, simplesmente não está na batalha, decide ficar em casa após um sono da tarde. Ele vai dar uma passeada no terraço e quando ele avista uma mulher muito bonita, ele procura saber quem é, descobre quem é e manda trazê-la, deita-se com ela. Porém, essa mulher acabou de sair de um período menstrual e ela acaba engravidando, Betseba. Ela engravidou de Davi. Quando ela disse a Davi que tinha engravidado, então Davi mandou buscar Urias. Quando Urias veio, ele mandou Urias ir para casa descansar, ficar com sua esposa, e Urias não foi. No segundo dia, ele tentou embebedar Urias para que Urias fosse para sua casa e Urias não foi. Quando ele perguntou o porquê Urias não queria ir para casa, Urias respondeu que não seria justo ele ir para casa descansar, deitar-se com sua mulher enquanto os seus irmãos estavam em batalha. E então Davi bolou outro plano. Davi mandou uma carta pelas mãos de Urias para entregar a Joabe. Quando chegou a carta em Joabe, Joabe leu a carta e a carta descrevia que era para colocar Urias na frente da batalha para que ele fosse morto. E exatamente foi o que aconteceu. Betseba viveu o seu luto. Quando terminou o luto, Davi mandou buscá-la e fez dela sua esposa, fez dela sua mulher. E muitos, já ouvi falar muitos a respeito disso, apenas do adultério, né? Apenas do adultério, porque para muitos é visto apenas a parte em que o maior erro de Davi foi o adultério com Betseba. Porém, até mesmo os nossos erros não saem do controle do Senhor. E a prova disso é que Davi, após cometer todos esses erros, Davi foi desmascarado por Natã. Davi foi, como que eu posso dizer? Natã chamou a atenção de Davi para que Davi tenha feito. Davi se arrependeu, pediu perdão. Porém, a consequência veio e Davi acabou tendo o seu filho com Betseba morto e muitas outras consequências aconteceram. Não vou entrar muito em detalhes porque a história aqui é Betseba. E Betseba, né, sofreu não só o luto do seu esposo, né, não só por ter obedecido, porque ela sabia que aquilo tudo estava acontecendo por conta da sua obediência. Porque Betseba era uma mulher que ela conhecia a hierarquia. Ela sabia a quem ela poderia dizer não e a quem ela não poderia dizer não. E infelizmente a sua beleza acabou chamando a atenção de um homem que ela não poderia dizer não. E contrariando tudo, ela acabou se deitando com esse homem e acabou vendo o seu marido ser morto. Acabou tendo que passar pelo luto do seu filho, também sofreu. Essa mulher sofreu muito por conta de uma obediência. Nós vemos uma história muito rica, né, em questão de obediência, que é a história de um homem que no tempo de hoje seria martirizado, seria apontado, seria uma vergonha. Um homem de Deus, eu não estou falando de qualquer homem, eu estou falando de um homem de Deus, um profeta, que o Senhor mandou ele se casar com uma prostituta. E ela, após ter se casado com essa prostituta, ela trai ele e volta a se prostituir. E o Senhor manda esse homem gastar todas as suas economias, ir até onde ela está, pagar por ela e trazê-la de volta. Tudo isso para que a vida desse homem e a vida dessa mulher servisse de exemplo. Deus estava usando a vida deles como exemplo para todo um povo. Porém, o povo não ouviu o que Oséias ouviu. O povo não sabia o que Oséias sabia, que a sua vida estava se dando como exemplo.
que o povo estava vendo o que estava acontecendo, estava apontando, estava martirizando Oséias, porque eu imagino o que Oséias deve ter passado por ter se casado com uma prostituta e por depois ter que gastar a sua economia e buscar essa prostituta, tudo por obediência. A mesma coisa aconteceu com Betseba. Betseba, por obediência a uma hierarquia, por obediência a alguém que ela sabia que ela não podia dizer não, ela pagou um preço, e um preço alto. Um preço que até hoje ela paga, porque muitos falam dela como uma mulher adúltera, como uma mulher que adulterou, uma mulher que foi obrigada, né? Obrigada, mas infelizmente as pessoas, a maioria não vê dessa forma. E é exatamente sobre isso. É exatamente sobre isso. Betseba não estava no caminho. Ai, por que que ela foi tomar banho naquele horário? Por que que ela foi tomar banho e deixou que um outro homem visse ela? Betseba não estava no caminho do plano do Senhor. Ela era o caminho. Ela foi a mulher que o Senhor escolheu. Ela foi a mulher que o Senhor escolheu para ser mãe de Salomão, do rei, do homem que iria substituir a Davi, o homem que seria o homem mais sábio da Bíblia, e ainda mais o homem que traria a ela a honra de estar na genealogia de Jesus. Deus honrou essa mulher por todo o sofrimento que foi causado a ela, todo o sofrimento em que causou, que a obediência causou a ela, Deus a honrou depois. E muitas vezes nós vemos, muitas vezes não, hoje em dia é tudo. Todas as pessoas querendo servir ao Senhor, todas as pessoas servindo ao Senhor. Mas uma pergunta eu quero fazer para você: e se o Senhor quiser se servir de você? E se o Senhor quiser que você seja envergonhado para fazer algo que Ele quer que você faça e que vai contrariar a lógica ser humana, vai contrariar aquilo que o homem acredita ser o certo? E se Deus quiser usar a sua vida, e com isso você vai precisar sofrer, você vai precisar ser apontada, acusada, você vai precisar passar por vergonha, você está disposta a viver isso? Você está disposta a fazer aquilo que o Senhor está mandando? Porque nós sabemos que Betseba, ela fez o que fez porque ela não podia dizer não ao rei. E você? Você pode dizer não ao rei? Vemos pessoas hoje lutando, fazendo de tudo para servir a Deus e para ter cada vez mais nomes e nomes. Mas será que você aceitaria ser alguém invisível para o mundo, mas que para muitos será visto como vergonha, só porque você está obedecendo a Deus? Só porque em vez de você servir ao Senhor, você decidiu ser diferente de todo mundo e está deixando Deus se servir de você? Foi o que Betseba fez quando obedeceu. Ela sabia que ela não podia dizer não a alguém que era o rei. Foi o que Oséias fez. Oséias sabia que não poderia dizer não ao Senhor, ainda que todo mundo julgasse, ainda que todo mundo apontasse, ainda que todo mundo, ninguém entendesse o que estava se passando e muitos o condenassem. Ele fez aquilo que o Senhor mandou fazer. Nós vemos pessoas dizerem que o Senhor não se intromete em casamentos, que o Senhor não escolhe ninguém para ninguém. Será? Nós temos histórias na Bíblia que provam o contrário. Nós começamos a ler a Bíblia e no início dela já vemos uma mulher sendo dada a um homem. No meio da Bíblia vemos histórias que acontecem a respeito de casamentos que eram e que não eram da vontade do Senhor. E a Bíblia acaba com um casamento, onde a noiva espera pelo noivo e o noivo vem buscar a sua noiva. E detalhe, muitos são chamados, poucos são escolhidos. E por que será que poucos são escolhidos? Será que a história de Betseba é exatamente como muitos veem? Será que a história de Oséias é exatamente como muitos veem? Ou era um plano do Senhor? Deixe o Senhor se servir de você, independente se o que Ele quer que você faça
contrarie tudo.